Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós trouxemos um assunto que eu tenho visto nas mídias, na web, e eu tenho achado que ele tem sido enfocado de uma maneira também dentro do padrão que ele próprio critica. Ou seja, que os críticos fazem ao termo, o fazem de uma maneira também no mesmo estilo. Trata-se de sensacionalismo na informação e a pesquisa é se existe uma morte lenta da análise crítica. Essa frase, por si só, ela já é um pouco sensacionalista, porque é óbvio que não está havendo a morte lenta da análise crítica. O que está havendo é uma incapacidade de nós nos desfazermos desses temas sensacionalistas de maneira crítica, porque nós não estamos tendo tempo para isso, não somos educados para isso, as pessoas estão pouco reflexivas. Nós fomos tomados de assalto pela rapidez dos tempos atuais. Então, eu quero falar mesmo desse tema sensacionalismo, que isso me incomoda, né? Nós somos convidados a fazer vídeos, nós que gostamos de fazer vídeos, de colocar nossas posições, nossas pesquisas, opiniões, etc. Somos convidados a fazer títulos chamativos. Claro que chamativo não é necessariamente sensacionalista, mas de qualquer maneira o chamativo ele sai da sobriedade, porque o que eu quero às vezes veicular aqui é um termo sóbrio, um termo reflexivo, um tema de pensamento que você pode concordar, discordar e deixar opiniões, né, trazer outros autores, discutir com os autores que eu coloquei, porque eu não me coloco como douto em nada do que eu falo, muitas vezes eu manifesto minha opinião. Então, o que está rolando? O que está rolando é que a gente é convidado a fazer uma coisa que beira um pouco o sensacionalismo. Isso é desagradável, né? Eu gostaria de lançar um livro que tivesse um título bom, né? Mas que não fosse um título sensacionalista, né? A não ser que eu tivesse a fim de fazer uma brincadeira, né? Eu já pensei em escrever um livro e pretendo escrevê-lo realmente daqui para frente, de alguma forma, em alguma época, que ele teria um título que seria assim: tudo que você precisa saber para não chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque esse é o tema central da coisa. Você pode entender de muita coisa, mas não está querendo procurar, não está querendo chegar em lugar nenhum. Porque simplesmente o conhecimento, para mim, o conhecimento, estar nesse mundo aqui é bastante de você querer conhecer. Tem gente que opta por não, tem gente que opta por muito, tem gente que faz reflexões profundas, e cada um na sua área. Isso é uma questão de gosto, e uns servem aos outros com as suas manias, com as suas tendências, né? Então, a ideia é exatamente criticar essa ênfase demasiada em temas que não estão necessariamente acontecendo. Por exemplo, fulano discutiu com o ciclano no Congresso e humilhou, e fulano foi descartado, agora ele vai para não sei aonde, agora isso aconteceu, é definitivo, fulano já deu a palavra final. Isso é muito chato, porque quando você abre o vídeo ali de 18 minutos, 20 minutos, não está exatamente aquilo, tudo que você precisa saber sobre o seu que. Aí o cara começa a contar uma história de que ele sentia isso, que tinha não sei o que aí fulano foi falando, e foi aí, clica no Saiba Mais. Saiba Mais, ele fica toda a vida falando num raio, num vídeo, ele não fala exatamente o que ele quer, exceto o momento em que você paga por um produto que você não sabe se tem aquela validade. Isso é extremamente irritante, né? Isso acontece de rodo. E por que essas coisas ainda levam as pessoas a consumir essas coisas? Eu, por exemplo, não consumo nada daquilo. Qualquer coisa que o cara escreve lá, tudo que já aconteceu, vai fazer assim, já não assisto aquilo. Porque isso aí para mim já é uma temática sensacionalismo que vai tomar meu tempo, que vai me trazer pseudo-verdades, ou às vezes inverdades puras, ou às vezes fatos que estão no meio dos acontecimentos que ainda não chegaram ao seu final. E que nem tem aquele viés, nem tem aquela análise. E isso às vezes parte de profissionais sérios. Por quê? Porque o próprio algoritmo viabiliza palavras de efeito, formas de escrita. Poxa, nós vamos todos falar agora da mesma forma, buscando like, buscando engajamento, apenas porque isso aí favorece a forma como a plataforma estabelece as aparições das coisas para que trabalham para ela, que é isso que acontece, nós trabalhamos para ela, de forma a colocar os seus anúncios.
Só existe o anúncio. Quando você quer saber alguma coisa de um princípio ativo de um remédio, por exemplo, aparecem 30 páginas de anúncio antes de você chegar a algum conceito científico de que aquilo tem ou não validade. Eu nem vou contar histórias aqui que já contei. Bom, eu acho que essa introdução foi até muito longa. Eu vou optar por ler o texto aqui e peço que você deixe seu like, que você tenha paciência de, se você for até o fim, passe esse vídeo para frente, deixe seu comentário, faz o engajamento, exatamente para que eu não tenha que ficar lançando títulos sensacionalistas para poder conversar com um público, porque eu quero um público. Obviamente que eu não posso obrigar ninguém a me ouvir, ninguém gostar do que eu estou falando e ninguém conversar comigo. Mas é uma tentativa que eu estou fazendo. Procuro fazer capas razoáveis, que eu acho que chamem atenção, sem ser sensacionalista, e esse título aqui ele não vai fugir muito do sensacionalismo, até pelo tema dele. Mas não é meu objetivo fazer nada sensacional, ao contrário, eu quero fazer quero ter uma conduta bastante reflexiva e crítica. Vamos lá. Vamos fazer uma introdução, depois nós vamos falando tópicos, né? Essa pesquisa aqui ela ficou longa, mas vamos ver, de repente cabe em menos de 1 hora. A onipresença de mensagens rápidas sensacionalistas nas mídias digitais tradicionais transformou profundamente a paisagem informativa nos últimos anos, né? Isso inclusive nas próprias TVs, colocando a audiência e a emoção como prioridades máximas, muitas vezes em detrimento de um conteúdo que seja efetivamente informativo ou que traga algum tipo de análise que seja crítica, pormenorizada, argumentada, aprofundada ou que traga minimamente realidade. Este fenômeno, impulsionado pela lógica do tal mercado, esse Deus mercado que é antiético, porque ele está acima de tudo e de todos, né? Esse fenômeno, impulsionado por essa lógica de mercado e pela busca incessante por aqueles cliques e pelo tal de engajamento, que é uma coisa que eu também preciso aqui, porque senão não manda na plataforma, mas a todo custo você procurar clique, a todo custo você procurar engajamento, é como se você estivesse fazendo striptease, né? Se você tivesse um corpo que vale a pena, né? Fazendo striptease toda hora num vídeo para você poder ganhar clique e engajamento, quer dizer, você está se vendendo por pouco, né? Tem sido amplamente criticado pelo impacto na capacidade da sociedade de processar fatos de forma ponderada em todos os setores da vida humana. O sensacionalismo como motor e o colapso dessa análise que nós estamos chamando de análise crítica. O sensacionalismo é definido como divulgação de informações de maneira exagerada, de maneira extravagante, tendenciosa, grosseira, né? Popularesca, com foco exclusivo em chamar a atenção popular, porque ela vem muito em cima do senso comum e ganhar audiência a todo custo. No mundo atual, essa prática se manifesta em títulos alarmistas, narrativas simplistas, impactantes de bem contra o mal e a exploração intensa das emoções primárias do indivíduo. O perigo reside justamente na maneira como essa comunicação superficial sufoca a reflexão crítica. Ao apelar diretamente à emoção, ao medo, à raiva, à euforia, à tristeza, à sofreguidão, o sensacionalismo induz um baixo nível de reflexão crítica, porque isso entope a sua mente, porque as suas emoções estão exacerbadas, voltadas para algo que não necessariamente está acontecendo, enquanto isso você não está pensando. Então, induz um baixo nível de reflexão crítica e intelectiva, fazendo com que o público venha a consumir a informação de forma instantânea e totalmente responsável e muitas vezes com total quantidade de inverdades ou ausência de verdades factíveis ou que sejam minimamente relevantes. Teve uma vez que uma pessoa conhecida minha, a respeito de questões políticas, aí, por causa dessas questões políticas polarizadas, aí, mandou um vídeo para mim dizendo quais as coisas que nós estávamos correndo risco com relação à questão do país, o que não sei o que. Eu peguei e falei assim: observa cada um desses títulos e observa se cada um deles é importante na vida nacional. Primeiro. Segundo, se cada um daqueles vídeos, aquelas coisas aí, são factíveis de acontecer, estão acontecendo ou já aconteceram em momentos pregressos. Resumo da ópera: você acreditou numa bobagem e mandou alarmisticamente para mim, como se eu fosse capaz de acreditar nessas bobagens. Tudo bem? Joga isso fora. Isso não presta para nada. Falei para a pessoa ficou muito chateada, muito ofendida. Falei: aí não reside em verdades, aí não reside em conhecimentos, aí reside alarmes que você se submeteu, mas que eu sei perfeitamente que isso não está acontecendo.
É preciso dessa análise, é preciso se opor a isso, né? Isso é muito irritante, gente. Impactos em diversos setores, né? Por exemplo, na política e na geopolítica. O sensacionalismo ele transforma debates complexos em confrontos maniqueístas e simplistas. A realidade a ponto de ser um desserviço à sociedade, né? Então, são os debates complexos em confrontos maniqueístas, confrontos simplistas, simplificando a realidade, a ponto de ser um desserviço à sociedade, porque ele pega uma realidade e transforma ela, tira ela de contexto, coloca ela num outro contexto e diz aquilo que ele tem com a sua conotação principal, quer dizer por ideologia ou por qualquer outro motivo, ou para ganhar o famoso like. Em vez de promover uma análise de estrutura de poder, ele foca no ângulo subjetivo e pessoal, tornando a política um espetáculo. No caso da geopolítica, a cobertura pode inclusive funcionar como uma coluna de sustentação de um poder ou como um partido, entre aspas, que defende interesses privados. Tô careca de ver vídeos aí de figurinhas políticas aí menores, muito ínfimas, bastante vagabundas, que produzem isso aí, inclusive transformam alguns temas nacionais, conseguem mexer com temas nacionais, prejudicando o país. Um único infeliz desse aí, um molecote que anda por aí. Saúde. Cobertura política e sensacionalista de unidades de saúde, por exemplo, é criticada por distorcer a realidade do atendimento das condições de trabalho. Porque tudo que acontece em algum atendimento, fulano fez isso aqui, aquilo ali vem para a mídia, assim como se tudo aquilo ali fosse errado. Gente, uma das coisas no Brasil que tem sobrevivido tem sido o SUS, tem sido as unidades de saúde, tem sido a saúde. Por incrível que pareça, o Brasil ainda consegue se soerguer. Então, temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, durante crises, no caso da Covid, sensacionalismo, superstição, polarização da crise que dificultaram o esclarecimento da população com base científica, gente indo lá para dentro de hospital tirando foto, querendo fazer entrevista para saber se aquilo estava acontecendo, uma espetacularização com o drama da vida das outras pessoas, gerando mais confusão do que informação. Cotidiano e soluções messiânicas, as soluções que aparecem aí que são... Nossa, são sensacionais, né? E cada idiota falando lá no vídeo e com aquela retórica redonda que todos usam do mesmo jeito. Meu Deus, como é que as pessoas não percebem que isso tudo é uma palhaçada? Cotidiano e soluções messiânicas. O foco no extraordinário, no violento, no escandaloso, faz com que os fatos triviais recebam proporções aumentadas para gerar o quê? Impacto, para gerar like, para gerar engajamento. A exacerbação dos arquétipos sociais, eu vou falar sobre isso, e culturais reforça o senso comum, e a busca por soluções messiânicas pode se manifestar na forma de campanhas que colocam o repórter como um cruzado a serviço do consumidor. Os arquétipos sociais são aqueles padrões universais de comportamento, símbolos e ideias que residem no inconsciente das pessoas, consciente coletivo, e são herdados, obviamente, pela humanidade. É aquele cara que é o sábio, aquele que é o herói, o criador, a mãe, o cuidador, etc. Né? Esses arquétipos sociais, eles são exacerbados durante a passagem daquilo. Então vem aquele camarada que parece um sábio hindu que está ali falando alguma coisa para você, ou aquela pessoa que tem aquela voz doce, cuidadora, que está tentando, olhando por você. Quer dizer, ele puxa para esses arquétipos para poder fazer a imagem dele. Quer dizer, o tempo todo é uma ideologia que ele está passando ali, é uma ideia que ele quer passar para você e usa de todos os artifícios. Bom, era das mensagens rápidas e sensacionalistas. Estaríamos de fato diante da morte lenta da análise crítica. O que seria dizer isso seria a mesma coisa que dizer que isso também é sensacionalismo, né? Então vamos discutir isso também. Parece que pelo que vimos e vivemos hoje sobre o império das mensagens curtas, sensacionalistas mais das vezes e muitas vezes desprovidas de conteúdo real, sim, essa tendência observada nas mídias tradicionais e com muita força nas redes sociais digitais principalmente, vem comprometendo gravemente a capacidade de análise crítica. Matando não, mas comprometendo sim. E em diversos setores, no setor da política já falamos, da saúde, relações pessoais, no debate público, nas questões políticas, geopolíticas, conforme brevemente nós já introduzimos aí. O tempo de leitura profunda e de reflexão foi substituído pela velocidade de rolagem. Isso aí nós já sabemos, todo mundo está falando disso. Pela manchete chamativa, né? Pelo meme viral,
pela solução instantânea, né? Aquela solução para distrair com isso, faça isso. A indústria falando de tal não quer que você saiba, mas faça isso que você vai ter a solução. Besteira, mentira. Isto é, no mínimo, triunfo do imediatismo sobre aquilo que seja a capacidade de pensar. Aprofundando os temas que são visíveis. Vamos falar assim, aprofundando em termos, né? Porque nós vamos passar por alguns autores aqui, mas não chega a ser profundo, né? Obviamente que não. Numa temática como essa aqui, falando em alguns minutos, eu não posso estar me aprofundando, obviamente. Psicologia, psicanálise e fascínio pelo sensacional. A psicologia cognitiva muito demonstra que o cérebro humano é programado para reagir rapidamente a estímulos emocionais. Informações sensacionalistas que provocam medo, raiva ou euforia ativam o chamado sistema límbico, ligado às respostas emocionais, em detrimento do córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico e pela análise crítica mais duradoura e que tenha mais performance, né? O Daniel Kahneman, no seu livro Rápido e Devagar, eu já falei sobre isso em outros vídeos, duas formas de pensar, diz ele, distingue o sistema 1, que é o rápido automático emocional, que é onde eles apelam, ou o sistema 2, que ele é lento, deliberativo, racional, que se aprofunda, mostrando que o sensacionalismo é uma armadilha para manter a mente presa no sistema 1. Ela é rápida, ela joga em cima de você e você tem a reação rápida. Alguns param e pensam, os que já são mais calejados. Outros vão, não vai dar valsa. E o mais interessante é que às vezes mesmo você que é uma pessoa mais reflexiva, dependendo do assunto, você se perde ali e vai na vibe do caboclo que está tentando te levar para aquele lado. Na psicanálise, o Jacques Lacan aponta como o sujeito contemporâneo é cada vez mais capturado por imagens. Isso é fato, né? O Lacan morreu há muitos anos, mas já existia TV, já existiam as fotos jornais, já existiam os cinemas, né? O ser humano é cada vez mais, principalmente hoje, capturado por imagens, né? O registro do imaginário, perdendo-se na escuta e perdendo da elaboração simbólica dos conflitos. A imagem, ela diz muito. O sensacionalismo é, nesse sentido, um retorno do recalcado, nós vamos falar sobre isso, sob a forma de gozo imediato. Não queremos pensar, nós queremos sentir. Então, o sensacionalismo é o retorno do recalcado. A crise do simbólico, segundo Slavoj Zizek, contribui para a ascensão das narrativas simplistas e maniqueístas que negam a ambiguidade e a complexidade do mundo, porque a coisa não tem só um viés de informação. Observação. O que é o retorno do recalcado? Retorno do recalcado é o conceito da psicanálise que descreve como conteúdos, pensamentos, desejos e memórias que foram reprimidos no inconsciente tentam reaparecer na consciência de forma distorcida. E neste momento, o sensacionalismo, às vezes, ele faz emergir esse retorno dos recalques, né? 2. Geopolítica e espetacularização da realidade. No campo da geopolítica, o sensacionalismo midiático tem sido usado como ferramenta de guerra. E é muito interessante isso que nós vamos ler aqui. Agora eu não vou aprofundar, né? Também não li esse livro que ele vai se citar aqui, a chamada guerra híbrida, mas eu conheço bastante sobre isso, tenho lido bastante sobre isso, mas não o livro. A chamada guerra híbrida, descrita por Andrew Caribico, envolve o uso estratégico de informações manipuladas emocionalmente carregadas para desestabilizar países sem que um único tiro seja disparado. Um exemplo emblemático foi o tratamento dado à Primavera Árabe, ao conflito, por exemplo, esse atual aí da Ucrânia, onde manchetes espetaculares foram moldando a percepção internacional, parte a parte, com base em emoções e não com análises geopolíticas profundas da maior parte dos articulistas. Porque é claro que existem pessoas sérias, mas eles não são os que têm mais visibilidade. Eu, por exemplo, tenho lido muito sobre isso, né? Claro, vendo os dois lados, não acreditando necessariamente naquilo que eu estou vendo, mas procurando analistas, inclusive analistas que não sejam comprometidos com lados nenhum. Esse Andrew Caribico, em seu livro Visão de Guerra Híbrida, de 2015, acho que foi lançado mesmo em 2016, ele mostra que essa prática se configura como uma combinação de valores
de revoluções coloridas, né? A guerra é chamada não convencional para desestabilizar, trocar governos, utilizando meios de comunicação, redes sociais, manipulação de opinião pública e grupos armados locais para criar instabilidade em vez de combate militar direto. Então, de repente emerge uma revolução e aparece nas redes sociais, as pessoas começam a se mobilizar por uma causa que elas não sabem qual é, mas que lá embaixo existe o motivo. O motivo é desestabilizar. Aí começa a criar grupos destes contra aqueles são os maus, esses são os bons, esses nos defendemos daqueles que são os péssimos, aqueles ali são os inimigos internos, e com isso o regime vai ruindo. Quando o regime ruim, eles colocam lá uma outra coisa que é muito pior e pior para todos. Isso tem sido assim. E às vezes o sistema que estava lá nem é o pior. É apenas o indesejável por um sistema mundial que quer dominar aquela localidade por riqueza, seja lá por que motivo, que é desestabilizar. Então, olha bem, essa é uma guerra não convencional, não são tropas que chegam lá, ocupam, designam quem manda, quem não comanda, quem vai para cá, quem vai preso, quem... Não é isso que acontece. Cria uma instabilidade ao invés de um combate militar, e essa troca de regime ela é feita por meio da fabricação de revoluções particulares, gerando caos lá dentro, visando as substituições de governos que seriam hostis a certos grupos, independente se ele é bom para o país, por outros alinhados aos interesses dos agentes daquela guerra híbrida. O filósofo Guy Debord, por exemplo, em A Sociedade do Espetáculo, de 1967, ele já alertava para a transformação da realidade em imagem espetacularizada. Essas manifestações das primaveras, elas são extremamente espetacularizadas nas redes. E aqueles caras que estão promovendo aquilo, eles sentem uma sensação de pertencimento. Aquilo ali é um espetáculo em que as pessoas não estão pensando o suficiente para saber o que estão fazendo, né? E porque estão sendo conduzidas. Bom, mas voltando aqui para a Sociedade do Espetáculo, ele já alertava que a transformação da realidade em imagem espetacularizada, onde o que importa não é o fato, mas a sua aparência, ou como hoje se diria, no engajamento das redes. Aquilo que engajou virou a realidade. É o tema do momento, certo, errado, bem falado ou mal falado. Ele virou o bode na sala, né? Sociologia, Educação e Cultura do Atalho. Pierre Bourdieu, ao analisar os meios de comunicação no livro sobre a televisão de 1996, ele já denunciava que a lógica do tempo curto midiático impede o aprofundamento e favorece o superficial, eliminando a complexidade e o dissenso, ou seja, aquilo que alguém possa dizer que não concordou, ou que você possa pensar que poderia ser diferente, porque isso chama-se reflexão. Então Bourdieu já havia denunciado isso aí, e isso muito antes de uma internet como existe hoje. Para ele, o jornalismo espetacularizante tende a eliminar a mediação crítica que a educação deveria oferecer. Esse jornalismo marrom, ele já existe há muito tempo, mas ele ficava em focos, em alguns lugares, em algumas TVs, em algumas publicações. Hoje ele está disseminado, né? Na educação, o Paulo Freire defendia uma pedagogia crítica que ensinasse os alunos a fazer a leitura do mundo. Seria a literácia do mundo, daquilo que existe no seu mundo e no mundo lá fora que você pudesse pesquisar. Eu sempre costumo dizer que um dos momentos de maior aprendizagem da vida da gente é quando você viaja, porque você conhece pontos de vista, tipos de pessoas, tipos de alimentação, forma de ser, de se vestir completamente diferente da sua, a poucos quilômetros de distância. Em lugares, por exemplo, que congreguem muitos turistas, você vê muitas formas de ser e ver. E outros países e outras regiões, quando você conhece, você vê outros modos de operar, outras formas de falar, outras formas de estudar, outras formas de ler, de se dirigir, de se comportar, o gestual, né? A forma como você é bem ou mal recebido, né? A forma como você é olhado e visto. Tudo isso educa os seus sentidos, né? Então, ler o mundo é importante, não apenas decodificar palavras, o significado das palavras. A pedagogia bancária porque o conhecimento seria depositado no aluno na maneira de depósitos em valores de numerário bancário, né? É isso que ele quer dizer. Por outro lado, ela é conveniente, né? Essa educação bancária, ela é conveniente com a lógica do consumo rápido, que você deposita ali, o camarada consome sem pensar, sem reflexão. Essa pedagogia reatualizada hoje pelo excesso de conteúdos rápidos
esvazia a formação do sujeito pensante. Quer dizer, nós estamos numa contra-informação, nós estamos numa contra-pedagogia de leitura efetiva do mundo e dos fatos. A escola, como espaço de construção da autonomia intelectual, perde terreno diante da hegemonia dos conteúdos mastigados, facilitados pelos influencers, pelos youtubers e pelos vídeos curtos, né, que não fazem discussões, né, promovendo o consenso e os dissensos. O resultado está sendo uma juventude mal informada por fragmentos, sem capacidade de conexão sistêmica. O que é pior, as gerações anteriores estão navegando do mesmo jeito, porque muitos estavam também despreparados. Então o que ocorre? Virou uma massa de pessoas que não estão sendo informadas ou formadas por algum tipo de realidade. E começa a ficar à deriva, né, na mão daqueles que querem fazer a sua cabeça. Antropologia da narrativa sensacionalista. A antropóloga Mary Douglas, no livro Pureza e Perigo, de 1966, ela afirma que as sociedades estruturam sua percepção do mundo com base em narrativa que organizam o caos. O sensacionalismo moderno, nesse sentido, ele funciona como uma mitologia do presente, oferecendo narrativas fáceis para explicar eventos complexos, desde pandemias até crises econômicas. Criam artifícios, criam pequenas fábulas, pequenas simbologias que não têm significado, que manipulam você, pegando a complexidade do sistema e colocando num único ponto. Me lembro que logo quando começou a pandemia, teve uma pessoa que virou, que falou que bastava fazer um método lá, que agora não estou me lembrando, e convidava todo mundo a fazer, e as pessoas pensavam assim: você não vai fazer, você não está vendo que isso aí é fácil, nada disso que estão falando aí precisa de acontecer, você pode usar esse método, e aquilo não tinha nada a ver, que era uma doida que estava falando uma bobagem lá, né? Uma coisa mitificada, mitológica, né? Então funcionava como uma mitologia do presente, oferecendo narrativas fáceis para explicar eventos complexos, desde pandemia até crises econômicas. Essas narrativas apelam para o nós contra eles, para o moralismo simplista e para a necessidade de heróis e vilões, um traço clássico das narrativas místicas, ou míticas no sentido de mitificação, né? Esse moralismo simplista aqui também, eu me lembro que na época da pandemia, por exemplo, muitos falavam do castigo dos céus contra a iniquidade dos homens. Isso aí já seria um moralismo simplista, né? É sempre fácil você eleger um bando de pessoas que estão fazendo uma opção de coisa que, sob julgamento de terceiros, é errado, e dizer: tá vendo, nós estamos sofrendo tudo isso por causa daquelas besteiras que aqueles ali estão fazendo. Então nós temos que expurgá-los, nós contra eles, temos que rezar demais para poder Deus nos ajudar e retirar o pecado de cima de nós. Poxa, uma coisa é feia, outra coisa é estupidez. Muito bem. O antropólogo francês Marc Augé também fala do não-lugar e da aceleração do tempo como elementos que nos afastam da experiência significativa dos eventos, dos fatos, dos conteúdos, daquilo que está rolando efetivamente. A web, a internet, ela cria um excesso de presença, que paradoxalmente elimina a profundidade. Eu costumo dizer, e parece que não estou errado, nós não temos mais uma web, onde nós poderíamos dizer que ela cria um excesso de presença. Nós estamos presentemente o tempo todo na web. Então esse é um excesso de presente. A presentificação da vida. Eu não estou falando daquela estrutura do agora, em que você se concentra no seu sentimento de agora e realiza algo. Eu estou falando de um presente não reflexivo. Um presente que passa tudo rápido, todo o futuro que acontece com a sensação de um presente. E portanto, de mudar de fatos para fatos, de outros fatos para outros fatos, sem profundidade, você perde a capacidade de se conectar e conectar os assuntos. Você fica apenas com o presente. Morre o passado e ninguém projeta um futuro. Vamos falar de outros enfoques. Análise multidisciplinar do fenômeno. Psicologia e psicanálise, a vulnerabilidade emocional. Isso aqui já é uma outra forma de pensar. Voltando ao ponto de vista da psicologia, o consumo constante de notícias sensacionalistas negativas, que no caso tem sido chamado de infodemia, tem um impacto direto no humor, obviamente na saúde mental, podendo desencadear ansiedade, depressão, medo e problemas para dormir. Gente, isso aí é até lugar comum falar, né? Tem acontecido isso. A exposição constante a informações alarmistas ativa a resposta do estresse do indivíduo.
Este enfoque traz a visão na forma como o corpo e a psique ficam expostos às chamadas assim, essas intempéries atuais, criadas, obviamente, pura e simplesmente para manter sua atenção. E tem gente que é muito susceptível a isso. Eu, graças a Deus, estou ficando vacinado. Você pode dar notícia, a pior notícia que tem lá, que eu vou olhar em outro lugar para ver se aquilo corresponde. Se eu vejo que não tem nada a ver, eu largo para lá. Na mesma linha de enfoque aqui agora, a psicanálise e a psicologia social apontam que a manipulação deliberada das emoções primárias pode levar a um medo de isolamento que, segundo Marie Gret, guia indivíduos a uma forte dependência do que é percebido como dominante, reduzindo o contato com o contraditório, ou seja, você cede à causa, ao pensamento dominante. E uma síntese do que poderia ser a respeito daquele fato ou assunto, ou seja, ele não pensa no contraditório, ele se submete à síntese. O sensacionalismo é, por sua natureza, uma comunicação que busca romper o escudo contra as emoções. Quer dizer, ele quer entrar lá profundo. Ele busca envolvimento em detrimento de neutralidade. Você não lê uma notícia neutra, você já toma partido daquele que quer te conduzir. E ali você já está em perigo. Semiótica. A construção do sentido exagerado. A semiótica é o estudo dos signos, né? Permite analisar como que o sensacionalismo constrói o seu efeito de sentido. Segundo Pedroso, que é um autor, em 2001 ele escreveu: o sensacionalismo é um modo de produção discursiva caracterizado por critérios de intensificação e exagero gráfico, temático, linguístico, semântico e principalmente ideológico. Porque joga logo uma coisa que chama atenção para um símbolo da ideologia daquilo que está sendo falado, dito, processado ali, de forma que você já caminha para a sua tribo ou vai contra ela. Não quer, não entra. Certo? É tudo que está acontecendo. Exagero gráfico, a maneira como são tiradas as fotos, mostradas. Temático, a maneira como é colocado os títulos, né? Linguístico, o peso, a conotação pesada das emoções do linguajar. Semântico, ou seja, aquilo que reflete o conteúdo daquela língua pesada, né? E o ideológico, aquilo que as palavras conseguem passar da ideologia daquele grupo ou daquela bolha. Bom, semiótica. Qual seria o signo do sensacional? A semiótica, especialmente a de Roland Barthes e de Humberto Eco, não aquela genérica que nós acabamos de falar, ela ajuda a compreender como o sensacionalismo constrói signos com forte carga conotativa. A gente vai falar sobre isso. Barthes, em Mitologias, mostra como a cultura de massa transforma fatos em mitos modernos, carregados de ideologia. Lembrar que uma carga conotativa, ou seja, que tenha sentido conotativo, refere-se ao uso de palavras em um sentido figurado, subjetivo ou simbólico, que vai além do seu significado literal e do significado de dicionário. Esse tipo de linguagem, obviamente, ela enriquece a comunicação, desperta emoções, cria imagens, intensifica o discurso. É muito comum em poemas, em música, publicidade, em conversa do dia a dia, em que você enfatiza, você coloca as palavras, você borda as palavras para que elas tragam uma conotação, um sentido além do que você está falando. Agora, o uso sensacional carregado desta conotação, ele requer enfatizar um tema ou uma ideia certa, afinado ou não com a realidade. Ele faz uso do mesmo recurso que é bonito lá na poesia, na música, na publicidade, na conversa do dia a dia. Ele faz uso disso aí de maneira exacerbada, de forma a conduzir o seu pensamento para um determinado ponto. É preciso chamar a atenção disso. As manchetes rápidas operam como signos fósforos, quer dizer, um Fiat Lux, né? Você risca e sai, dá aquele espolcar de luz. Eles acendem emoções, apagam a razão. São muitas vezes signos vazios, como diria Humberto Eco, que apenas remetem a outros signos em uma cadeia de referência real, um fenômeno intensificado pelo que nós chamamos de fake news. O fake news ele vai lá e reforça aquele temor, aquela ideia, ele complementa, ele faz surgir. A verdade cede espaço ao efeito de uma verdade. A verdade cede espaço ao efeito de verdade que não necessariamente seria verdade. Algo dito com uma determinada conotação que transparece a você como verdade, veio a substituir a verdade do fato.
porque você não a conhece. E você não pensa no... Se você tiver o pensamento rápido, entregue pelas emoções, você não pensa no contraditório, no dissenso, naquilo que não é o que parece que está ali. O que importa é parecer verdadeiro. É o que eu estava falando. Não é ser verdadeiro. E é assim que eles agem. Elementos-chave da semiose sensacionalista. Endereçamento. A forma como o veículo se dirige ao público, explorando a cotidianidade, oferecendo a versão espetacularizada das realidades individuais. Estou cansado de ver TV e mostrar foto do fulano. Esse cara aqui, inimigo público da sociedade. Não sei se o cara é inimigo, seria esse ser. Mas a espetacularização da coisa, a chamada de atenção, né, traz uma realidade, empresta. Se duvidar, se aquele cara sair dali, ele é linchado. Porque é espetacularizado. Hoje isso está sendo disseminado nas redes. E já teve morte em função disso aí. Bom, então endereçamento. A forma como o veículo se dirige ao público. Eu acho que é muita falta de responsabilidade esses veículos se dirigirem aos públicos de maneira indiferenciadamente ou de qualquer maneira. As pessoas têm reações diferentes às emoções, né? Multimodalidade. Utilização de estratégias visuais fortes, inadequadas ou inventadas fora de contexto, manchetes com um corpo tipográfico garrafal, né? Cores em vermelho, em geral contrastando vermelho e preto, para maximizar o apelo, né? Flagrância e clichê, é uma forma de falar. O sensacionalismo utiliza a linguagem clichê, né? aquela traduzida no dia a dia, senso comum, e a produção de discursiva trágica, sempre trágica, violenta, grotesca, fantástica. Essa a linguagem ativa os sistemas de conhecimento já sedimentados na memória social e individual para construir opinião, que é bombasticamente de acordo com aquela bobagem que está sendo dita. Exemplos concretos. Durante a pandemia de Covid-19, o apelo para as curas milagrosas, como a cloroquina, que circulou mais do que evidência científica, e já vieram desmentidos sobre isso. Pesquisas do MIT 2020 mostraram que notícias falsas têm até 70% mais chance de serem retuitadas do que as verdadeiras, por causa do apelo emocional delas. A verdade vem de maneira simples. A inverdade, a sensacionalismo, a coisa pintada de uma maneira sensacional, ela vem com carga emocional, ela é retuitada. Porque é o medo que está retuitando, é a curiosidade, é a vontade de mexer com o público, né? Mais do que a verdade, o que a verdade despertaria. Políticos, líderes populistas em diversas partes do mundo, ele cita aqui o Trump, esse imbecil desse Bolsonaro, Milley, cresceram com base em narrativas simples, sensacionalistas e de ataques ao chamado inimigo interno, usando redes sociais como campo de batalha simbólico. Olha bem, nessa altura do campeonato, não dá para você olhar essas três criaturas que eu falei, e existem outras, né? Eu não gosto de falar o nome deles, acabei falando aqui. Não dá para você olhar essas pessoas aí e não perceberem que eles vivem o tempo todo criando factóides para chamar a atenção das coisas, enquanto eles vão destruindo as realidades em volta dele ou destruindo coisas boas. E eles se têm como revolucionários, ou eles se passam como revolucionários, pessoas que estão revolucionando, que estão modificando, eles ficam o tempo todo apresentando essa versão. É o tempo todo um espetáculo midiático para que você não tenha tempo de pensar, e a terapia do choque, tá? É a terapia do choque que está funcionando ali. E dos mais e menos inteligentes, você pode ter certeza que quase desses três e outros que nós não citamos aqui, a maioria deles é medíocre. Tem gente por trás deles que está manipulando e deixa eles fazerem um espetáculo. Então, eles cresceram com base em narrativa simples, sensacionalista, de ataque a um inimigo interno. Sempre tem um inimigo interno, né? Usando as redes sociais como campo de batalha simbólico e, o mais interessante, cotidiano. Eles fazem isso sempre. Eles não deixam você esquecer dele, mesmo quando eles estão caminhando para o bico do anu. No cotidiano, fulano é cancelado, ciclano humilhou Beltrano. A linguagem da mídia online é marcada pela espetacularização da desgraça, da fofoca, da punição simbólica instantânea, como observada por Jonathan Haidt em A Mente Moralista, livro de 2012. Sociologia e educação, reforço de estereótipos e senso comum. Na perspectiva da sociologia, o sensacionalismo atua no reforço de estereótipos na criminalização da pobreza. Ele é criticado por reforçar as categorias de senso comum, operando como um viés reducionista que ignora a complexidade das relações sociais. Bom,
Isso aí é uma coisa assim, bastante já compreendida, é até chover no molhado falar isso aí. Exceto aqui a questão dos estereótipos de criminalização da pobreza, porque muitas vezes o camarada mostra o que acontece num bairro, alguma coisa, e coloca a culpa nas próprias pessoas que por acaso não têm educação, por acaso não tiveram formação, por acaso não tiveram oportunidade, não estão estudando, estão ali submetidos àquela pobreza e não são acobertadas pelo Estado. Então, elas são culpadas da sua própria pobreza, é disso que ele está falando. Para combater isso, o sociólogo C. Wright Mills defendeu o desenvolvimento de uma imaginação sociológica, é um livro antigo interessante, mas que eu não tive a oportunidade de ler todo, não. Eu consegui baixá-lo aqui agora na internet, vou dar uma lida ao longo desses dias aí daí para frente. Deu para ler mais ou menos. É uma ferramenta para o jornalista e para o cidadão. Interessante no livro, essa imaginação que eles falam de imaginação sociológica, ela permite a apreensão de uma crítica da realidade, ultrapassando o horizonte de visões que reduz os fenômenos sociais ao seu aspecto mais visível e superficial. O oposto que se faz no jornalismo sensacionalista. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: quando você se depara com um fato, não pega o fato puro e cru. Começa a pensar nos dissensos, nas motivações. Eles chamam isso de imaginação sociológica. Você começa a imaginar por que é assim e não assado. Tomar cuidado para você não partir do seu tipo de sociedade, né? Observar que existem outras sociedades do mundo, outras formas de ser, outras formas de pensar, às vezes próximo de você, nas regiões aqui, instrumentalizadas por religiões, instrumentalizadas por questões políticas, por questões de crenças, por questões de misticismo, e até de gente, né, que é... Eu esqueci o nome agora, é místico, né? A palavra não é místico não, mas deixa para lá. Então, esta imaginação permite a apreensão crítica da realidade, ultrapassando o horizonte das visões que reduz os fenômenos sociais ao seu aspecto mais visível e superficial, o oposto que faz o jornalismo sensacionalismo, né? O contraditório, resistências e nuances. Apesar do temor de que o sensacionalismo venha a engolir toda a informação e a capacidade crítica, estudos sobre o tema apontam que a realidade é mais matizada e a dominação não é simplesmente total, tá? Não é bem assim. Limites de conceito, obviamente. Nós temos de cuidar de que, olha só, nós temos de cuidar de que as notícias que sejam em si mesmas carregadas de emoções devido a fatos intrínsecos, à natureza do ocorrido, da natureza humana ou do evento e fato, uma catástrofe, uma coisa assim, não sejam confundidos com um sensacionalismo. Porque se acontece alguma coisa impactante na cidade, em algum lugar em que morre muita gente, um terremoto, uma mortandade em massa, porque apareceu um doido atirador, isso em si mesmo não é sensacionalismo, isso é um fato aterrorizante. Então, aqui nós colocamos em relevo que existe o risco de estereotipar o sensacionalismo, incorrendo no mesmo erro de generalização e reducionismo. Não é isso que nós queremos dizer. Nem toda cobertura intensa de um fato de impacto humano resulta automaticamente em sensacionalismo. É preciso de analisar o fato, a seleção e a narrativa que foi utilizada para aquele evento em particular. As fronteiras nítidas entre os estilos enunciativos, moderados e sensacionalistas, porque o moderado, ele poderá, aquele que traduz de maneira elucidativa, o moderado, ele pode estar carregado de uma emoção presente, e o sensacionalismo, ele pode estar ungido de emoções provocadas. Pode parecer igual, mas não é. Então, na prática, nós temos que estabelecer essas fronteiras. Resistência profissional e ética. Existem vozes ativas dentro do próprio jornalismo e da sociedade civil que denunciam as consequências nefastas do sensacionalismo, como a propagação de preconceitos, a difusão de desinformação e a intensificação do sofrimento das vítimas. Entidades como a Associação Brasileira de Medicina e Emergência, chamada Abramed, se manifestam publicamente contra abordagens sensacionalistas em chamadas fiscalizações, por exemplo, em defesa de uma cobertura séria e embasada. Aquilo que você está cobrindo ali, o que está acontecendo? Por que não poderia ser diferente? Quem são de fato os prejudicados, né? A capacidade de escolha do público. Embora a mídia busque o envolvimento emocional, o público tem a capacidade de criar estratégias saudáveis para se manter informado sem se sobrecarregar. O usuário pode, por exemplo, driblar os algoritmos das redes sociais, limitar o tempo de exposição, buscar ativamente o contraditório, buscar uma informação de qualidade, exercendo assim a sua agência crítica.
o fato e o termos constante é que a superfície. Aliás, o termo aqui ficou errado, né? Desculpa, parece que eu escrevi errado aqui. O fato e o termos constante é que a superficialidade. O tema constante é que a superficialidade da forma como nos educamos, nos relacionamos com os fatos cotidianos, leva-nos a ser presas fáceis de manipulações, pela maneira como nós temos a superficialidade com que nós nos relacionamos e como somos educados. Foi isso que eu queria dizer. Então, claro, temos antídotos para isso que ainda que anda ocorrendo, né? Cada um de nós pode exercer pressão, denúncia contra fatos falaciosos, exploração de temas com viés de engajamento puro, sem fundamentação da realidade. Todos nós podemos, inclusive, denunciar isso, fazer críticas, chegar lá, discordar, deixar um comentário lá e tal, que outros vão ler. E, por outro lado, caminhar na web de maneira mais crítica. Agora, vejamos o que vem ocorrendo. Vamos falar de resistência e nuances 2. Apesar da dominação do sensacional, é claro, nem tudo está perdido. Não está mesmo, somente no mundo hoje que está praticamente se recriando, né? Existe um movimento de resistência intelectual em crescimento. A ascensão de podcasts longos, reflexivos, como, por exemplo, o Lex Fridman Podcast ou Mano a Mano, indica que parte do público ainda busca aprofundamento. Iniciativas como o Slow Journalism ou as plataformas do Nexo Jornal ou do Le Monde Diplomatique oferecem análises profundas e factuais. O jornal GGN de Luiz Nassif é uma categoria acima do melhor dos níveis que esclarece, eu diria que até educa. O portal Outras Palavras, que também sempre atualiza temas e discute com vários analistas todos os enfoques de maneira a esclarecer os temas. Existem muitos exemplos, inclusive internacionais, que são publicações que vêm de fora para cá, que eu não estou lembrando o nome agora, mas que são interessantes, algumas que vêm do Canadá, umas que vêm com um rapaz que é alemão, mas que está situado atualmente no Japão. E são vários analistas interessantíssimos, inclusive alguns de mídia britânica, mas que são de mídias de dissenso, são as mídias que vão procurar o contraditório em cima das notícias e que tentam revelar os fatos de maneira mais autêntica. Bom, o consumo de livros também online, densos, mais reflexivos, mais atuantes, mais assim, críticos, cresceu durante e após a pandemia. A teoria da recepção de Stuart Hall lembra que os sujeitos não são meramente passivos. Interpretam e negociam sentidos. Parte do público lê o sensacionalismo com ceticismo e ironia. Eu e muitas outras pessoas lemos. Alguns largam para lá e não fazem esse cavalo de batalha, essa discussão que eu estou fazendo aqui. Eu faço porque eu sinto que isso aí, às vezes eu vejo pessoas da minha família, gente estudada, gente inteligente, que lê um albaço e sai falando aquilo ali. Eu falo, peraí, vamos pensar, pô, isso não é assim não. Você entende esse assunto? Você é da sua área? Vamos pensar para ver se isso aí tem realidade. A maior parte das vezes não tem, né? Quantas vezes me mandam coisas, me mandaram um negócio e tal, eu falo, infelizmente isso é uma absoluta bobagem, mas dei os motivos por quê. Fica parecendo que você é pedante, que você é bobão, que você se acha gostoso, mas não é. É porque às vezes magoa, me ofende saber que uma pessoa está ali falando uma besteira de um terceiro, de uma outra coisa que não está acontecendo. Até mesmo quando às vezes é uma pessoa que eu não gosto, que alguém fala alguma coisa que não é cabível aquilo, eu digo não, eu não gosto dessa pessoa, eu acho que ela é errada, assim, assado. Mas isso ela não fez, porque não é passível de ser feito, não é possível, os fatos não corroboram, né? Isso chama-se justiça, não é verdade? Então, a era das mensagens rápidas e sensacionalistas impõe um desafio crítico à sociedade. A lógica do mercado é transformar a notícia em um atrativo produto concorrencial, mina a reflexão em todos os campos, na saúde até a política. Mas a análise crítica, fomentada pela sociologia, no caso da imaginação sociológica, ou pela semiótica na decodificação do discurso exagerado, ou pela psicologia no autocontrole e a exposição a esses eventos, é a principal ferramenta que o cidadão pode se defender dessa simplificação redutora e desse apelo emocional exagerado que garanta que o sensacionalismo não seja uma força onipresente, onipotente e que se dê muito bem. Então, entre o medo e a reflexão, o sensacionalismo pode estar sufocando a análise crítica? Até pode, mas não a matou, né? Estamos diante de uma disputa semiótica, educacional, simbólica pela atenção, pelo tempo e pela verdade. A aceleração da vida, a fragmentação do saber e a emocionalização da política exigem novas estratégias pedagógicas,
comunicacionais e culturais para resgatar o pensamento. E nós temos que estar dentro disso e falando para as outras pessoas. É urgente desacelerar, ensinar a interpretar, cultivar o dissenso e fomentar os espaços de escuta. Agora, olha atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Como diria Edgar Morin, pensar é resistir. E hoje, resistir é pensar muito profundamente, porque o mundo está muito complexo. Tá certo? Nós temos várias referências aqui nessa pesquisa: o Pierre Bourdieu, Guy Debye, o Daniel Kahneman, o Paulo Freire, a Mary Douglas, Slavoj Zizek, o Roland Barthes, o Humberto Eco, o Jonathan Haidt, o Andrew Caribico e a Marc Aurèle e uma série de outros aqui que eu não vou conseguir falar os nomes, porque esse nome tem nome até em alemão aqui. Bom, agora olha só, o nosso texto, neste momento, ele terminou. O que eu quero fazer aqui agora é uma reflexão que vai demorar mais um pouquinho. E talvez esse programa intere 1 hora. Então você fica liberado para abandonar-nos aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe o seu comentário, assine o nosso canal, compartilhe o vídeo, porque o tema é interessante. Agora eu vou falar sobre Pensar é Resistir, do Edgar Morin, e fazer algumas outras conjecturas. Essa frase de Edgar Morin, Pensar é Resistir, ela sintetiza uma profunda crítica à superficialidade intelectual da nossa vida contemporânea. E eu acho muito importante, porque o sensacionalismo ele só está ganhando dimensão porque nós estamos com uma vida intelectual muito superficial. Por quê? Porque nós vivemos anos a fio debaixo de bobagens, vendo novelas bestas, assistindo filmes imbecis, lendo livros de autoajudas idiotas, com teorias cretinas, cheio de gurus imbecis, de coaches mais idiotas ainda. Isso aí está minando a capacidade da sociedade mundial. Isso não é fenômeno só de Brasil, terceiro mundo, gente ignorante. Não, tem gente metida não ignorante lá fora do mundo que está seguindo caminhos esquisitos também. Então, olha bem, Pensar é Resistir sintetiza uma profunda crítica à superficialidade intelectual da vida contemporânea. Para Morin, um dos grandes pensadores da complexidade, o ato de pensar de forma crítica, reflexiva e conectada à realidade é uma forma de resistência ativa contra os fluxos simplificadores e desumanizantes do mundo moderno. Na era da velocidade, das mensagens curtas e do sensacionalismo, o pensamento lento, articulado, questionador torna-se subversivo, porque ele vai contra a ordem dos que querem impor uma ordem sensacionalista engajada. Resistir nesse sentido não significa apenas discordar, mas se recusar a aceitar respostas prontas, curtas, se recusar a se conformar com as versões oficiais ou a ceder aos automatismos das opiniões fabricadas, principalmente quando você cai dentro de bolhas. Quando Morin afirma que resistir é pensar profundamente, ele inverte a lógica dominante. Não é apenas nas ações de protestos ou enfrentamento que se dá resistência, mas também no esforço cotidiano para se manter com a mente aberta, complexa e ética. É o que eu tenho falado aqui, não com essas palavras elegantes e inteligentes do Morin, porque o Morin é um estudioso, eu não sou nessa área, né? Mas eu, de certa forma, tenho falado isso. É uma resistência à ignorância imposta, ao pensamento binário, a fragmentação do saber, a alienação da experiência humana. Pensar para Morin é um ato político e existencial. É ligar os pontos, enxergar a totalidade, reconhecer as incertezas, sustentar a dúvida e não se deixar capturar por discursos redutores, reducionistas. No mundo que premia o ruído, o espetáculo e o consumo de ideias rápidas, a reflexão profunda é por si só um ato de coragem. Assim, Pensar é Resistir nos convoca não apenas à crítica, mas também à reconstrução, a pensar com o mundo, no mundo e pelo mundo, com compaixão, rigor e consciência das interdependências que nos ligam. Vamos agora expandir essa reflexão a partir da ideia de Morin, de que Pensar é Resistir, articulando com algumas outras contribuições no campo da ética, da educação e da política, sempre dentro da proposta de um pensamento mais complexo e integrador. Por exemplo, pensar como resistência ética. Edgar Morin, então, diz que pensar não é um ato neutro. O pensamento é sempre atravessado por escolhas morais, por reconhecimentos da alteridade e pela consciência das consequências de nossas ações.
Em sua obra Ética, de 2004, ele afirma: a ética não pode ser dissociada do conhecimento. Um conhecimento mutilado conduz a uma ética mutilada. Se você tem um conhecimento a respeito do ser humano, mas esse conhecimento aí ele bandeia para o lado, por exemplo, só para citar um exemplo, do masculino, todas as suas ações em cima da ética pensada dessa forma vão privilegiar o masculino. Então essa ética é uma ética mutilada, não é isso? Ou seja, quando pensamos de forma reducionista, simplificando coisas para que nós possamos entender, ignorando a complexidade dos contextos, ignorando a complexidade das pessoas, dos sistemas, das convivências, nós acabamos justificando ações desumanas, simplistas ou violentas. Como se fosse possível você imaginar que seres contra seres, aqueles que se pretendem certo contra outros que se pretendem errado, você pudesse estigmatizar os errados, como se não tivesse capacidade de recuperação no mundo, ou se nós estivéssemos simplesmente sistematizando que eles são os errados e que nós não sabemos, não temos certeza. O sensacionalismo que promove julgamentos apressados e binários, culpado, inocente, certo e errado, impede o pensamento ético, porque ele desconsidera as nuances e as contradições humanas, que muitas vezes estão dentro de pessoas inclusive virtuosas. Porque errar é humano. Resistir eticamente, então, é se recusar a participar dessa cultura do julgamento rápido, é pensar o outro como sujeito e não como uma caricatura de ser. É manter a empatia mesmo diante da discordância, uma forma de resistência profundamente necessária em termos polarizados. Pensar como resistência na educação. Morin dedicou grande parte de sua vida à crítica da fragmentação do saber nas instituições educacionais. Em Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, um livro de 1999, ele propõe uma reforma do pensamento que supere a compartimentalização das disciplinas e integre ao mesmo tempo em um único balaio: ciência, filosofia, arte, histórica e ética, porque são interdependentes. A educação deve ensinar a condição humana, desenvolver a compreensão do outro, preparar para enfrentar a incerteza e cultivar a autonomia intelectual. Nesse sentido, resistir também significa lutar contra o modelo educacional que forma executores de tarefas, que é o que está acontecendo na atualidade, em vez de sujeitos reflexivos. Morin aponta que a educação contemporânea, ela muitas vezes prepara os indivíduos para resolver problemas técnicos, mas não para compreender a si próprios, o mundo e a sociedade. Claro, quando você é educado para resolver problemas técnicos, chamado de educação, eu não sou contra. Eu sou a favor de uma educação tecnológica, mas só tecnológica não. Porque o camarada pode estar criando ali um robô que venha matar outro, ou ele não tem dimensão ética. Não é isso? Eu sou a favor da educação técnica, educação que coloca a gente em capacidade de desenvolvimento, mas tem que haver um outro tipo que não seja só resolver problemas, mas que seja para compreender a si mesmo, compreender a sociedade, compreender o mundo e participar desse desenvolvimento de maneira ética, porque determinadas coisas que são criadas não são criadas para o bem, pelo menos não agora. E isso tem que ser um conjunto de sociedade que raciocine, não meia dúzia de indivíduos que se tem como o mercado, porque essa educação bancária, que essa educação aqui de projetos técnicos aqui, pura e simplesmente, ela é bancária, ela interessa aos chamados mercados. Mais uma vez, não estou falando contra a educação técnica, já fiz 4 vídeos sobre isso. Acho que isso vai desenvolver o Brasil, vai desenvolver o país. Porém, não é só essa educação que tem que haver. O camarada tem que saber o que ele está fazendo, o que ele está criando, senão ele vira um apertador de parafuso, um apertador de botão. Bom, pensar, portanto, é resistir à alienação pedagógica, é promover uma pedagogia da dúvida, do questionamento, da construção coletiva do conhecimento. Trata-se de formar cidadãos complexos que, para enfrentar problemas complexos, e não replicadores de certezas que são frágeis. Pensar como resistência política. Edgar Morin entende a política como uma esfera fundamental da vida humana, mas frequentemente capturada por lógicas simplificadoras e manipuladoras. Em O Método 6, Ética, o livro também, né? E também em textos como A Política da Civilização, ele defende uma política regenerada pela ética, pela cultura e pelo pensamento crítico. É um homem de 100 anos que ainda sonha, né? Sonha com um amanhã para a humanidade que aqui ficar, não é verdade?
O pensamento político dominante, seja na forma tecnocrática ou populista, tende a operar com respostas fáceis para problemas difíceis, para não dar tempo de você pensar. Morin alerta para o risco das soluções messiânicas, salvadores da pátria, e dos discursos maniqueístas que colonizam a esfera pública, exatamente o ambiente propício ao sensacionalismo, que às vezes vem sensacional, mas subreptício. Ainda que bombástico, mas subreptício, porque ele vai lá no cerne das suas emoções. Resistir politicamente, então, é romper com essas lógicas, introduzir o pensamento complexo no debate público, reconhecer as incertezas, os riscos e os limites de qualquer projeto de sociedade, É não cair nas armadilhas do imediatismo e do ressentimento coletivo. Pensar como resistência ontológica, o homem em crise. Morin vê a humanidade como uma espécie em perigo, não apenas ecológico, mas também civilizacional. Nesse livro, o Método 5, A Humanidade da Humanidade, ele fala de uma crise da própria identidade humana, marcada pela perda de sentido, pela fragmentação da experiência, pela ausência de valores orientadores duradouros, porque os que colocaram aqui eram todos moralistas, eram todos de escolas de pensamento furadas, eram ditadas por gurus por aí. Isso não fundamentou um pensamento que não fosse crença, mas um pensamento consubstanciado em fatos, em eventos, em sensações, por causa da experiência fragmentada. Então não existiam valores orientados, duradouros, que seriam éticos. Isso vem da educação. Nesse contexto, pensar profundamente é um gesto ontológico, é buscar o que nos constitui enquanto humanos, buscar a nossa humanidade, é resistir à desumanização do sujeito que está acontecendo atualmente, seja pela robotização do trabalho, seja pela hiperconectividade alienante ou pela dissolução da solidariedade, que às vezes as pessoas discutem umas com as outras sem qualquer solidariedade. A missão do pensamento é religar o que foi separado, religar razão e emoção, ciência e arte, indivíduo e sociedade, local e global. Essa é a ética da complexidade que Morin nos convida a cultivar. Conclusão: uma resistência esperançosa. Ao dizer que pensar é resistir e que resistir é pensar profundamente, Edgar Morin nos entrega um projeto de humanidade que vai além da mera crítica. É uma proposta de reconstrução civilizatória. Não se trata de negar a técnica, nem de recusar o mundo moderno, mas de reaprender a habitá-lo com consciência, sensibilidade e responsabilidade. Num tempo de colapsos simultâneos, ecológico, informacional, educacional, afetivo, pensar se torna uma forma de respirar. E resistir, como diria Morin, não é fechar-se, mas é abrir-se à complexidade do real. Gente, eu quis dar essa última mensagem porque acho que o Morin, nesse momento, é um grande filósofo, Ele está aí preparando um pensamento para uma nova humanidade, porque um homem de 100 anos só pode estar pensando para o restante da humanidade, É igual aquele caso da história das tâmaras, As tâmaras custam 100 anos para... Dizem que hoje em dia tem enxerto, tem maneira de fazer isso mais rapidamente. Mas quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Por quê? Porque as tâmaras custam mais de quase 100 anos para poder dar um pé, ficar grande e produzir tâmaras, os pés. E então quem planta tâmaras não vai colher tâmaras. Então seria uma atitude altruísta, que ela deixaria para o futuro. Então eu acho que o Morin está plantando tâmaras, E ele talvez não as colherá. Eu também talvez não as colha. Mas, porque eu também não sou novo. Mas ele tem 100 anos, eu tenho 70 ainda, Então... mas eu espero que essa mensagem fique aí para as pessoas pensarem sobre a questão do sensacionalismo. Não sou profeta, não sou candidato a gênio, não quero ser o bonitinho do pedaço. Eu quero apenas que vocês discutam esse tema, deixem seu like, compartilhem, façam esse engajamento para poder valorizar essa obra de pesquisa que eu sempre venho fazendo. Como eu sempre digo, eu não sou douto em nenhuma área que eu professo aqui, exceto a questão das matemáticas, da física e da engenharia, porque eu tenho formação. Mas nas outras áreas eu não sou doutor. Então, é sempre uma pesquisa. E eu peço que você traga para frente, discuta comigo de maneira elegante, de maneira legal, traga mais informações.
E vamos ficando assim. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa o programa ter ficado muito longo, desculpa ter tomado muito seu tempo. Como eu disse, esses últimos 10 minutos aí do programa realmente foram um adendo só para a gente ter um pouco mais de esperança e reflexão. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Obrigado e até lá.